Pai, em nome de Jesus, nós invocamos a manifestação do Senhor aqui neste lugar. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está em todos os lugares. Sabemos que o Senhor está sentado no trono no céu. Sabemos que o Senhor está dentro de nós. Todo aquele que é nascido de novo é casa de Deus. Mas nós oramos porque nós queremos ver a manifestação do Senhor aqui. Que o Senhor possa iluminar os olhos dos nossos corações, para que possamos crescer em revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Porque sabemos, ó Deus, que na medida que nós crescemos em revelação, nós apropriamos de toda a herança que há em Cristo Jesus. Eu oro, abençoando cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, e todos aqueles que creem, digam amém. Aleluia. Então vamos sentar, os servos também, pode sentar, cessar aí toda movimentação. Hoje hoje é um dia no qual nós estaremos lançando o nosso jejum, 21 dias removendo o véu. Então a primeira parte nós iremos compartilhar uma palavra, e no final nós iremos ler a revista, para que você possa se inteirar sobre tudo que vai acontecer nesse jejum, amém? O título da palavra é: quem é justo pela fé, viverá. Repete comigo, fala assim: quem é justo pela fé, viverá. Ou seja, quem é que vive? De acordo com esse título. Quem é que vive? Quem é justificado pela fé. Fala assim: eu sou justificado, não pelas minhas obras. Eu sou justificado pela fé nas obras do meu Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Amados, quero começar aqui com uma ilustração, preste atenção aqui. Suponhamos que eu chego para os meus filhos, chego para o Timóteo, falo: olha, Timóteo, se você obedecer o dia inteiro a sua mãe, cumprir todos os mandamentos da mamãe, da casa, da escola, se você cumprir tudo isso, quando eu chegar, eu vou te dar uma barra de chocolate. Isso é lei ou isso é graça? Vocês estão afiados, irmãos. Glória a Deus. E se vocês comportarem direitinho, as crianças vão ganhar pirulita, amém? Está vendo que agora aplica a lei? Está vendo, irmãos? Aleluia. Vou pegar aqui. Aleluia. Isso é lei. Aí ele vai, tenta comportar e tal, se esforça, mas ele briga com a Aninha, a minha filha mais nova, a número 3. E aí ele fica angustiado. Quando eu chego lá em casa, abro a porta, ele já está como? Desanimado. Aliás, irmãos, olha aqui para mim. Vocês acham que ele vai estar lá na porta me esperando ou vai estar escondido no quarto? Desanimado. Escondido no quarto, desanimado. Sim ou não? Está lembrado de Adão? Quando pecou, escondeu de Deus. Mas olha só. E se eu chego para ele e falo: olha, Timóteo, quando eu chegar à noite, eu vou te dar uma barra de chocolate. O papai promete isso. Isso é lei ou isso é graça? Graça. Eu só liberei uma promessa e cabe a quem cumprir essa promessa? O Timóteo ou eu? Eu falei para ele, ó, à noite eu vou chegar e vou te dar um chocolate. Quem é que tem que cumprir a promessa? Eu. Isso é graça. Está lembrado que Deus é fiel? Todas as promessas de Deus vão de se cumprir nas nossas vidas. Mas olha aqui para mim. Só que aí o Timóteo chega, ele errou durante o dia, mas ele continuou confessando isso. O papai prometeu, o papai vai cumprir. O meu papai é bom. Meu papai prometeu e meu pai vai cumprir porque ele é bom. E aí quando chega a noite, ele confessando essa verdade, o que eu faço? Dou para ele.
Aí, por mais que talvez ele tenha comportado mal no decorrer do dia, olha aqui para mim, olha para mim, irmãos. Por mais que talvez ele tenha errado aqui ou acolá, isso é ruim. Mas você concorda comigo que ele vai ficar constrangido quando ele receber a barra, sabendo que não merece? Sim ou não? E o papai vai falar, olha, eu sei que talvez você tenha errado, mas eu vou te dar sem você merecer. Me conta uma coisa, você não acha que ele vai ficar mais apaixonado ainda no pai dele? Sim ou não? Com certeza ele vai querer se comportar melhor. Mas também tem outro caso, vamos estender isso, que essa ilustração o pastor Luiz já deu algumas vezes. E suponhamos que eu falo para ele, olha Timóteo, papai vai te dar a barra de chocolate. Independente se você comportar bem ou mal. Comporte bem, porque isso vai ser bom para você. Mas independente se você comportar bem ou mal, o papai vai te dar a barra. E aí eu chego em casa, ele está ansioso, está com medo, está preocupado, e chega falando, papai, olha, eu comportei direitinho. Olha, eu fiz tudo certinho, me esforcei. Eu dei uma derrapadinha, mas olha, eu comportei direitinho. Vai ser bom eu dar essa barra para ele, com esse entendimento? Não. Sabe por quê? Porque eu estarei reafirmando para ele que é necessário obedecer para receber algo de mim. Preste atenção aqui, amados. Isso é lei. Na lei, nós precisávamos obedecer para receber. Sim ou não? Alguém conseguiu obedecer toda a lei? Não. Nenhum sequer. Nem o melhor dos homens. Inclusive Moisés, que era manso e humilde. Características de Deus. Que o próprio Jesus disse que havia sido manso e humilde. Mas ele não cumpriu toda a lei. Então, olha aqui para mim. Vão ter coisas que você vai orar nesse jejum. Talvez você vai orar por casa. Você vai orar pela multiplicação da sua célula. Você vai orar pelo seu casamento, para se casar, por um carro novo. Mas eu quero te estimular a orar da seguinte maneira: não apresentando diante de Deus o seu comportamento. Sabe por quê? Porque Deus não quer e não vai te abençoar baseado no seu comportamento. Pastor, como que é isso? Deus nos abençoa pela fé. Fala assim: Deus me abençoa somente pela fé. Somente pela fé. Como é que você é salvo? Pelo seu comportamento ou pela graça mediante a fé? Você foi salvo porque você praticou boas obras ou porque você creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias ungido, o Salvador? Nós somos salvos como? Pela graça mediante a fé. Agora, preste atenção. Se a maior bênção de todas eu alcancei não pelo meu comportamento, porque antes nós éramos inimigos de Deus. E mesmo quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou e enviou o Seu Filho em propiciação pelos nossos pecados. E porque eu criei na obra substitutiva da cruz do Calvário, que lá Ele me substituiu, só porque eu criei nessa verdade, criei com o meu coração e confessei com a minha boca que Jesus Cristo, Ele veio para me salvar, eu desfruto de salvação, amém? Foi pela fé, essa é a maior bênção, sim ou não? Sim. Agora olha aqui para mim, amados, quanto mais as outras bênçãos, o que é mais importante, um carro ou a sua salvação? O que é mais importante, uma casa ou a sua salvação? Entenda, nesse jejum você vai orar, você vai chegar diante de Deus, vai falar assim: Deus, eu não mereço, mas pela graça, mediante a fé, dá para mim, porque eu sou seu filho, eu sou herdeiro. Olha para mim, suponhamos que eu tenha 3 filhos, só vai herdar o que comporta bem ou todos herdarão? Todos herdarão, porque são
filhos. Aí você fala, pastor, mas então você está estimulando o mau comportamento? Não, jamais, olha aqui para mim. Não peque, sabe por quê? Porque todo pecado tem consequência. Não peque, sabe por quê? Porque você tem uma nova natureza, anda segundo a sua natureza. Não peque, porque não é bom. Mas eu vou te falar algo, por mais que eu fale não peque, não peque, não peque, você vai cair, você vai tropeçar, você vai errar. Então não ande por esse caminho do merecimento. Você vai andar pela graça mediante a fé. Olha só, Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos. É pelas obras? Efésios capítulo 2, verso 8. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois? É pelas obras? É pela lei? Não. Pela graça sois salvos. Mediante o quê? As obras? Não, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Está lembrado do Timóteo? Simplesmente ele creu e ele recebeu o chocolate. Está lembrado disso? Quem que é bom nessa história? O Timóteo ou eu? Fala assim, eu, o senhor, Alain, o pai. O pai que é bom. Assim também somos nós. Quando você tenta obedecer para merecer, quem que está querendo ser o bom da história? Você. Aí Deus vai ser devedor seu, é isso? Deus deve alguma coisa para nós? Deus deve alguma coisa para nós? Não. Quem que é bom? Deus. Então quando você chega a Ele, sem merecer, você está dizendo, o Senhor é sempre bom. Amém? Aí você fala, pastor, mas é justiça. Aonde está a justiça, pastor? Aonde está a justiça? A justiça está feita lá na cruz do Calvário. Cristo nos justificou, morrendo por mim e por você. Quem é que merecia aquela morte na cruz? Nós. Então o que ele fez? Ele foi e morreu por aqueles que não mereciam. Está lembrado que Jesus tomou o lugar de Barrabás? Sabe o que significa Barrabás? Filho do Pai. E Jesus era o quê? Filho do Pai no céu. Filho de Deus. Então, filho de Deus. Olha aqui, eu estou te falando algo que talvez você nunca escutou. Então, o filho de Deus obediente, que é do filho do Pai desobediente, que éramos nós. Ele tomou o nosso lugar lá na cruz do Calvário. Nós estamos firmados não na nossa obediência, mas na obediência de Cristo. Porque Ele obedeceu todas as coisas, o único que cumpriu toda a lei. Fala amém, irmãos, mais alto. O filho do Pai, o filho obediente, que é Jesus Cristo. Ele morreu. A justiça foi feita lá. A justiça não é quando você acha que fez tudo certo, e aí você vai apresentar isso diante de Deus, falar, olha, eu fiz tudo certo e agora então eu mereço. Não faça isso, sabe por quê? Porque os nossos atos de justiça são, como diz as Escrituras, trapo de imundícia. Sabe o que é isso? Pano que virou absorvente para a mulher quando ela está menstruada. Os nossos atos, nós chegamos, eu fiz algo de bom. Deus olha para isso e fala assim, isso é trapo de imundícia para mim. Não queira comparar, preste atenção, não queira comparar a sua obediência à obediência de Cristo. Não queira equiparar a sua obediência à obediência de Cristo. Todas as coisas das quais nós recebemos de Deus, é porque nós estamos em Cristo Jesus. Fala assim, eu estou em Cristo Jesus. Ele é o meu advogado. Ele é o meu intercessor. Aleluia. Quantos aqui já estão cheios do Espírito?
Aleluia. Oh, irmãos, é a bondade de Deus que está em questão, não é a sua bondade. E vou te falar, aí alguns falam, essa videira é a igreja da porta larga. Não, não é a porta larga, não. Nós somos a igreja que tem a porta, e o nome dela é Cristo Jesus. Cabe só Ele. O melhor dos homens não entra por porta nenhuma de salvação. Deixa eu te falar algo. Está lembrado quando aquela mulher foi pega em adultério? Ela foi pega no pecado na hora. Por que vocês acham que porque os fariseus religiosos colocaram ela diante de Jesus? Sabe por quê? Porque a fama de Jesus era como a nossa fama. Que a igreja do evangelho faz. Jesus diz que é bonzinho, então vamos ver se Jesus é bonzinho. Alguns falam, ser crente da videira é fácil demais. Lá, eles são tudo bonzinho. Por que vocês acham que eles pegaram, presta atenção aqui, olha aqui para mim. Por que vocês acham que eles pegaram aquela mulher e colocou diante de Jesus? Porque queria checar a bondade dele. Sim ou não? E aí, ele fala, então, se alguém aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que aconteceu? Dos mais velhos aos mais novos, todos foram saindo. Não ficou um sequer, porque nenhum era obediente o bastante, porque todos eles pecaram e careceram da glória de Deus, a tal ponto de ficar a única, aquela mulher merecia, de acordo com a lei, olha aqui para mim, de acordo com a lei, ela merecia ser morta, com apedrejamento. Jesus poderia apedrejar ela, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas por que ele não fez? Porque ele porque para Deus, o cordeiro, presta atenção, foi imolado desde a fundação do mundo. Por isso que ela não tomou pedrada, sabia disso? Por isso que é bom você estar aqui comigo, né, Marcos? Essa você não sabia. Por que ela não tomou pedrada? Porque ela deveria tomar pedrada, sim ou não? Sim. Jesus já tinha sido morto na cruz? Não. Ele iria morrer na cruz posteriormente. Fala assim, mas ao mesmo tempo, para os olhos de Deus, o Cordeiro de Deus já foi imolado desde a fundação do mundo. E por isso ela não tomou a pedrada. E olha só, qual que era a forma então que corria mais sobre Jesus? Esse Jesus que é mestre, ele tem um jugo muito leve. Jugo é lei, eram as normas de cada mestre. Esse Jesus aí tem um jugo muito leve. Por isso que ele falou assim, meu jugo é leve e suave. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É Ele que alivia o jugo sobre nós. Fala assim, glória a Deus. Irmão, Jesus não é lindo demais? O que eu te apresento aqui não é um homem cheio de alguma coisa. Não, eu te apresento o Filho de Deus. Aquele que é bondoso, gracioso. Aleluia. Oh, amados, Jesus salvou essa mulher. Nem eu te condeno. Mas olha só, feita essa introdução, nós vamos jejuar agora. Irmãos, eu quero tanto, olha aqui para mim, eu quero tanto que você participe. Eu peço ao Espírito Santo que Ele te incomode. Eu peço para que o Espírito Santo desafie você a separar 21 dias da sua vida nesse ano, para você orar e jejuar. Quantos aqui querem ter uma vida abundante? Quantos querem ter uma vida abundante? Não, quantos querem ter uma vida abundante? Então eu quero te chamar para orar e jejuar durante esses 21 dias. Você sabia que a vida ela pode
Você sabia que a vida de Deus, ela pode crescer em você? Ela pode crescer em abundância, porque Jesus disse, eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Ou seja, Ele veio para nos dar uma vida abundante. Mas você concorda comigo que tem gente que não está vivendo uma vida abundante? Sim ou não? Sim. E todo o tanto que você tem, você pode aumentar? Sim ou não? Rios fluirão do seu interior. Alguns talvez é uma biquinha d'água. Alguns estão pingando, gotejando. Tip, tip. Outros têm uma biquinha. Outros já têm um riacho. Mas outros está saindo um rio Amazonas do interior dele. Eu quero te chamar para isso, para você fluir com mais vida, para ter alívio na sua alma, paz no seu espírito, alegria no seu viver. Olha só, tem dias que você sente uma paz, cheio de alegria, de energia, está calmo, equilibrado e confiante. Sim ou não? Tem dias que nós somos assim, porque há uma vida de Deus fluindo dentro de você. Mas você concorda comigo que tem dias que você está mal? Debaixo de pressão, debaixo de culpa, debaixo de condenação, cheio de pessimismo, angustiado, depressivo, triste. Mas, não, pastor, como que eu faço? Você pode aumentar esse fluir de Deus. Como eu falei para vocês, lá em João capítulo 10, verso 10. O diabo veio para roubar, matar e destruir. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Alguns interpretam essa primeira parte como falsos mestres, falsos pastores. Outros interpretam como o diabo. Mas uma coisa é certa. Pode até ter dúvida nessa primeira parte, na parte A desse versículo. Mas na parte B não tem. É Jesus falando, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Fala assim, o meu Senhor veio para me dar vida em abundância. E eu quero isso para você nesses 21 dias. Eu te desafio, separa, organiza a sua vida, faça um jejum, ore, fala, eu vou buscar a Deus como nunca antes. Não vai fazer uma troca. Então eu vou buscar para Deus me dar tal coisa. Não, você vai buscar a Deus para você desfrutar de mais vida. Amém? Mas olha só. Então, observe que o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele não estava falando para as pessoas mortas, ele estava falando para aqueles que estavam vivos. Amém? Falou, eu vou te dar vida e vida em... Então, ou seja, não é... Então, quando ele fala, ele está falando para vivo. Então eu vou te dar vida, aí você fala, mas que vida que é essa? É a vida de Deus, que é o Zoe de Deus. Ou seja, todos nós que nascemos de novo, nós temos a vida de Deus dentro de nós, amém? O Zoe de Deus. No grego é Zoe, é a vida de Deus dentro de nós. Só que essa vida ela pode aumentar. Todos nós podemos crescer nessa vida. Crescer em fluir de Deus. Nós não devemos contentar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que a maior disciplina, preste atenção. Eu acho que a maior disciplina é quando a pessoa morre, chega no céu e fala, eu poderia ter vivido uma vida abundante, não vivi. Esse é o choro e ranger de dentes. É quando a pessoa fala assim, nossa, que vidinha medíocre, que vidinha de escassez, que vidinha angustiada, que vida oprimida, que vida ruim, que vivi. E aí você vai compreender das coisas eternas, eu falo assim, meu Deus, olha que desperdício. Olha só o que eu poderia ter e agora não tenho. Irmãos, deixa eu te falar, essa vai ser a maior angústia que vai ter no céu. É porque, vou te falar algo, olha aqui para mim. O que Deus chamou para você viver? Há uma vida abundante. Viva aquilo que Deus te chamou para viver.
há uma vida alegre, em paz. Não está livre dos problemas. Não estou falando isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, felicidade não é ausência de problema. Felicidade está em você entender a obra de Cristo na sua vida. E daquilo que Ele preparou para você. Amém? Daquilo que está aguardando para você. Então Deus colocou dentro de nós, não algo estático. A vida de Deus não é uma vida estática, é uma vida dinâmica. Amados, tem uma coisa aqui para mim. Eu quero te provar algo. Se você tem um costume de falar, bom era antigamente, bom era aquele discipulado que eu tinha, 1980 e bolinha, naquela época era bom. Você não está fluindo em Deus. Porque quando você está fluindo em Deus, cada dia que passa é melhor ainda. A cada momento que vem, você está pleno, feliz, contente, cheio do Espírito. Então, deixa eu te falar uma coisa, se você ainda está no seu passado, porque o meu antigo líder, porque o meu antigo discipulador, porque o meu antigo pastor, você ainda está firmado em homens. Porque quando você estiver firmado em Cristo, em todo o tempo estejais contente, feliz, em paz, alegre. A vida de Deus, ela não é uma vida estática, ela é uma vida dinâmica, abundante. Você vai crescendo em Deus. Para de ficar preso ao passado. Olha para o autor e consumador da sua fé. Olha para aquilo que Ele prometeu. Tem coisas melhores. Se não está bom, é só por causa da sua incredulidade, infantilidade, carnalidade. Mas eu vivo assim, o melhor tempo da minha vida é hoje, é com vocês. Para ficar melhor, só vindo amanhã. É só assim, é assim que tem que ser a vida cristã. É uma vida dinâmica, é uma vida que cresce, é uma vida que flui. Oh, amados, olha só, Romanos capítulo 5, verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, isso está falando quando nós éramos ímpios, quando nós éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a quê? As suas obras? Não, a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aí você fala, como que é isso, pastor? A primeira parte está falando quando nós éramos ímpios. Aí ele fala que nós fomos reconciliados, então nós nascemos de novo. Agora como que é isso? Nascer de novo e ser salvo. Seremos salvos pela sua vida? A palavra salvo aqui é sozo. Sozo, ela é também salvo do inferno, mas ela é salvo de ser transformado, de ser curado. Amém? Então, ou seja, a palavra apropriada aqui seria: seremos transformados pela sua vida. Aleluia. Então, se nós somos reconciliados com Ele, quando nós estávamos mortos em nossos delitos, quanto mais agora. Quanto mais agora. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, você vai ser transformado pela vida de Deus todos os dias. Aleluia. Aleluia. Mas olha só, tem duas maneiras de nós vivermos a vida cristã. Preste atenção aqui, amados. Deus nos deu um sistema de vida pelo qual devemos realmente entender como funciona a vida cristã. Desde o início são dois caminhos: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós estamos agora na nova aliança. Está lembrado que nós estamos no Novo Testamento. Existia o Velho Testamento e agora tem o Novo Testamento. Com essa nova vida na qual nós recebemos, tem duas maneiras de se viver essa vida. Por isso que nós estamos 21 dias orando para que o véu seja removido de nós. Olha só o que está lá em Gálatas capítulo 3, verso 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós,
Fala assim: concede o Espírito e opera milagres. Porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Espírito que opera por meio de milagres, ele opera pela lei ou pela fé? Pela fé. É o caso de Abraão, que creu, que teve fé em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão, ele creu e por isso Deus operou milagres. Aí alguns podem falar: ah, pastor, mas Abraão ofereceu Isaac. Abraão ofereceu Isaac? Sim, mas posteriormente, lá em Gênesis 15, Abraão creu. E porque ele creu, foi imputado justiça. O justo viverá pela fé. Aí no capítulo 22, se eu não me engano, foi quando ele ofereceu Isaac. Mas em Hebreus diz que ele ofereceu Isaac, sabe por quê? Porque ele cria que o Deus dele iria ressuscitá-lo dos mortos. É nessa fé que nós andamos. Mas deixa eu te falar algo. Então Deus, ele concede o Espírito. Nós nascemos de novo, foi pela graça mediante a fé. E ele opera milagres pela graça mediante a fé, não é pela obra da lei. Então tem duas vidas. Você pode andar pelo esforço do cumprimento da lei, ou você pode andar pela fé, como Abraão. Ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. Olha aqui para mim, amados. Psss, vem aqui comigo, todo mundo, vem cá comigo. Aleluia, vamos lá, comigo. Olha só. Você deve entender que o modo de vida que Deus estabeleceu é o modo de vida pela fé. Todas as coisas que nós apropriamos na nova aliança é pela fé na obra de Cristo. Então hoje, nós precisamos de orar por isso. Nós vamos fazer esse jejum para quê? Para você orar, para que você não dependa do seu esforço. Sabe por quê? Porque na medida que você se esforçar, você vai querer chegar diante de Deus apresentando a sua bondade. Existe só uma bondade, a bondade de Deus. Só existe uma obra, não a sua, a obra de Deus. É nessa que você tem que se chegar diante de Deus. Amém? Olha só. Abraão, a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Não é pela obra, mas sim pela fé. E na medida que você vive pela fé, você cresce na vida de Deus. Outro exemplo aqui. Quando você está, irmã, com raiva do seu marido, e você fala: ah, pastor, eu estou com raiva dele. Aí quando eu fico com raiva dele, eu começo a murmurar. Nenhuma irmã aqui do recanto faz isso, aleluia. Não faz. Nenhuma irmã reclama de repente com a melhor amiga, não faz. Não é o nosso caso, graças a Deus. Aí a irmã fala assim, só que a irmã é mulher de Deus, ela fala: ô Senhor, não, eu estou vendo aqui eu murmurando, não, Senhor, me dá mais disciplina para eu não murmurar. Eu vou vigiar minha boca. Deixa eu te falar uma coisa. Irmã, esquece isso. Você vai orar para ter mais vida de Deus fluindo dentro de você. Porque quanto mais vida de Deus fluindo, menos você vai olhar para o seu marido com os olhos da carne. Vai olhar com os olhos espirituais. Vai declarar aquilo que ele é em Cristo Jesus. Somente as irmãs digam amém. Aleluia. Aleluia. Olha só, Gálatas, capítulo 3, verso 9. Gálatas 3, 9. De modo que os da fé são abençoados. Eita, isso é forte. De modo que os da lei são abençoados. Gálatas é um livro no qual combate o legalismo que havia entre os judeus, a prática, querendo voltar para a velha prática, o velho costume judaico.
E o apóstolo Paulo está combatendo essa heresia. Aí ele vira e fala assim, olha, de modo que os da fé são abençoados como com o crente Abraão. Fala assim, os da fé é que são abençoados. Mas continuando, todos quantos, pois são das obras da lei, isso é forte, irmão. Quem é abençoado é os da fé. Aí ele continua, o apóstolo Paulo, não sou eu quem diz. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de... Não, lê para mim. Estão debaixo de... Estão debaixo de... Fala assim, meu Deus. Os que estão querendo relacionar com Deus de acordo com as obras da lei, estão debaixo de... Por que estão debaixo de maldição? Porque você não consegue cumprir a lei. E olha só, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Aí você fica achando que apenas são 10 mandamentos, não, são 613. Aí você fala, pastor, 10 já estava difícil, agora 613 eu já entendi, não dá mesmo. Aí ele diz e fala, então maldito, amaldiçoado, todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então é maldito sim, porque você não vai conseguir cumprir isso. Por isso que Cristo veio. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim, olha para mim. Se você fosse capaz de cumprir a lei, Cristo não precisava de ter vindo. O Pai teria apenas enviado o Espírito Santo. Sim ou não? Porque os da lei falam o quê? Sabe o que os da lei falam? Não, agora, na nova aliança, sabe o que os da lei falam, Marcos? Não, agora os da nova aliança é o seguinte, o Espírito Santo te capacita a vencer todas as tentações, pecados, e te leva a cumprir toda a lei. Ah é? Então para que Cristo veio? Enviar só o Espírito Santo. Estava resolvido, sim ou não? Sim, mas... não foi assim, porque o Pai deu a lei para que nós entendêssemos que nós carecíamos de um Salvador. Ele mostrou a lei para mostrar o quão reto Ele é, para que nós nos sujeitássemos e falassem, eu preciso de um Salvador, eu careço, eu não consigo, me dá um Salvador, me dá o Messias. Mas o que o povo de Deus fez lá, né, com Moisés? Falou, não, Moisés, sobe lá, pega a lei e nós vamos cumprir toda a lei. Cumpriu? Não, filho. Foi Moisés ficar um pouquinho afastado, ele já estava fazendo bezerro de ouro. E depois nós vemos o tempo inteiro eles quebrando a lei. Ou seja, Deus, Ele só nos abençoa pela fé. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, Deus somente nos abençoa pela fé. Olha só no verso 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, se você realmente conseguir cumprir todos os mandamentos, você vai conseguir viver. Mas alguém conseguiu? Pergunta para o seu irmão, fala assim, meu irmão, você consegue? Você conhece alguém que cumpriu todos eles? Olha aqui para mim. Você sabia que a lei também ela era profética? Você sabia que a lei era profética? A lei estava apontando para o Messias. Era como se falasse assim, aquele que cumprir toda a lei, esse é o meu filho, esse é o Messias, esse é o ungido. E quando Jesus veio, ele cumpriu toda a lei. A lei também é profética. Aleluia. A lei, né? A lei não procede de fé. Nós podemos desfrutar de uma vida abundante somente pela fé. Amém? Então nós temos aqui dois caminhos, o de fazer e o de crer. Fazer e não fazer é importante, mas crer é mais importante do que fazer. Fala assim, crer é mais importante do que fazer. Vamos lá. Moisés, homem de Deus, sim ou não? Sim. Moisés falhou? Sim. Muitas vezes. Moisés matou um homem. Davi, homem de Deus,
Davi é homem de Deus? Sim. Davi matou um soldado. Davi traiu, não foi um bom pai. Mas Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas por que Abraão falhou, sim ou não? Sim, Abraão mentiu. Por 2 vezes, falando que Sara era a irmã dele. Ficou com medo. Abraão falhou. Mas o que Deus esperou desses homens de Deus? A fé. A única coisa que Deus esperou deles foi a fé. Porque Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça. Moisés creu no ungido, isso lhe foi imputado como justiça. Davi, ele cria no Messias. Nos Salmos, o tempo inteiro ele está falando que haveria de vir. O tempo inteiro eles creram e por isso eles foram abençoados. Isso é na velha aliança. Agora olha para mim. Na nova aliança é você crer que ele já veio e ele já cumpriu todas as coisas. Esses homens olhavam para a vinda do Messias e ele veio. Agora nós olhamos para o Messias e cremos que ele já veio e cumpriu toda a lei. E quando você crê nisso, você apropria de bênçãos do Senhor, amém? Olha só, nas Escrituras, você pode ver quantas vezes Jesus disse às pessoas que elas estavam sendo curadas. O que ele falou assim? A tua fé te curou, não foi isso? Ele falou assim, a tua obra te curou? Algum momento Jesus falou assim, a tua obra te curou? O teu bom comportamento te curou? Foi isso? Olha, eu tenho visto como você tem andado, por isso agora você vai receber a bênção. É assim que manifesta? Não. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. Qual que foi a exortação de Jesus para os discípulos? É quando eles tinham incredulidade. Jesus não ficou, você pode observar, olha aqui para mim, Jesus não fica questionando o comportamento deles. Mas as maiores exortações de Jesus para os discípulos foi o quê? A sua fé é pequena. Sim ou não? Sim. Lê os evangelhos, você vai ver isso. O que ele importa é com a nossa fé. Quando os discípulos tentaram expulsar os demônios e não conseguiram, lá em Mateus 17, 20, ele falou, por causa da sua pouca fé e não das suas poucas obras. Ele não questiona. Deixa eu te falar uma coisa, as obras vão manifestar na sua vida, sim ou não? Sim. Mas ele é uma consequência da sua fé. Na medida que você tem fé na obra consumada, você vai manifestar obra. Mas inicia pela fé e não pelas obras. Na medida que você tem fé, você é transformado e você começa a manifestar a sua natureza. E na medida que você manifesta a sua natureza, que é a natureza de Deus, você começa a ter bom comportamento. Mas mesmo tendo um bom comportamento, você vai falhar. E você nunca vai chegar diante de Deus com base no seu bom comportamento. Você vai chegar sempre diante de Deus com base na sua fé. Aleluia, vocês estão me entendendo? Irmãos, nós temos que ser repetitivos para que você entenda. E eu fico em paz, porque Jesus repetiu exaustivamente aos seus discípulos. O tempo inteiro ele ensinava. Olha só, então a questão não é sobre você fazer mais, é sobre você crer mais. Olha só, que está lá em Mateus 9, 23. Se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que faz boas obras? Não. Tudo é possível àquele que crê. Fala assim, tudo é tudo. E é possível àquele que crê. Aleluia. Olha só. Seja, Mateus 9, 29, seja feito de acordo com a sua fé. Então o tempo inteiro o Senhor Jesus está exaltando a fé. Aleluia. Você não é abençoado pelo seu comportamento, você é abençoado pela sua fé. Aleluia. Olha só, agora eu não estou aqui, preste atenção, amados, eu não estou aqui argumentando que devemos infringir a lei, não, eu não estou estimulando, eu estou aqui falar para você, não peque, não anda por um caminho mau, não faça isso, porque isso vai ter uma consequência ruim no seu casamento,
para com seus filhos. Não estou aqui para falar para você infringir a lei. Mas eu estou aqui falando para você não andar com base na lei, andar com base na fé, que você é filho amado de Deus. Aleluia. Você precisa compreender que você é justificado não pelas obras, e sim pela fé. Olha só o que está lá em Tiago 2:10. Guarda esse versículo. Pois qualquer que guarda toda a lei, guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, fala assim, um só, guardou 612, tropeçou em um só, se alguém fosse possível guardar 612, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Vocês estão me entendendo? A lei é como um colar de pérolas. Se você pega, vou falar assim, eu vou tirar só uma pérola aqui, vai arrebentar o colar e vai cair todas as demais. Então, quando você quebra um, você transgrediu toda a lei. Mas olha só, irmãos, guarde isso aqui, irmãos, isso entrou muito forte no meu coração. Guarda aí, anota na sua Bíblia. Tiago 2:10, e agora, Atos 13:39. Atos 13:39. Diz o seguinte: e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Quando você crê, você é justificado de todas as coisas que você não conseguiu. Todo o que crê é justificado de algumas coisas? Não. Todo o que crê é justificado de todas as coisas. Fala assim, todas as coisas. Das quais eu não pude ser justificado pela lei de Moisés. Isso é forte sim ou não? Você pega Tiago e fala, se você pecar em um só, você perdeu todos. Mas se você crê, você cumpre todos. Ah, isso é forte, irmãos. Vocês estão me entendendo, irmãos? Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é Bíblia, não sou eu que estou falando, não. Isso aqui não é pregação, não. Isso aqui é Bíblia, palavra de Deus. É muito profundo. Nós precisamos de relacionar com Ele, não com base na obra, mas sim com base na fé. Você precisa declarar que a sua justificação é pela fé. Aleluia. Amados, deixa eu te fazer uma prova aqui. Suponhamos, no dia bom, vamos ver se nós estamos bem na fita. Quando você está ali bem, cheio de Jesus e tudo, fluindo, você fala, agora eu estou mais perto de Deus. Não, agora eu posso pedir que eu vou ganhar. Você ainda está na lei. Você ainda está querendo bater no peito e falar, não, tem alguma coisa de bom em mim. Mas você quer saber se você está entendendo a graça? É no dia mau. É quando você briga com a esposa. E vai atender o cliente. Para vender aquela casa. O lote. Aí você brigou com ela, você errou. Ela já está até brava. Falou, é hoje, pastor, está falando aí, revelando alguma coisa? Brincadeira. Quero expor casal nenhum aqui não. Mas tem que chegar lá e falar, Deus, eu errei. Eu pequei. Mas dá para o seu filho. O que eu fiz já foi perdoado lá na cruz do Calvário. O meu comportamento não condiz com a minha natureza. Mas papai, dá para mim. Esse entendeu a graça. Esse entendeu. Aí você fala, mas ele vai continuar comportando assim? Não, sabe por quê? Porque aí ele vende, não é um lote não, ele vende 3. Aí mata a esposa de raiva, chega lá, meu bem, tem que te contar uma boa notícia. Ela, o que você quer contar? Você quer pedir perdão, é isso? Não, nós vendemos 3 lotes. Ah, é? Que bom. Mas cadê o perdão? Ajoelha, vai para a brita. Brincadeira, não faz isso não. Está vendo que, olha aqui para mim, os da fé serão sempre perseguidos. Está lembrado do filho pródigo? Que fez tudo errado, mas ele voltou porque ele creu que o pai era bom.
Ele não considerou que ele era bom em alguma coisa. Ele considerou que somente o pai dele era bom. E ele voltou, e o pai o recebeu, e ele sujo, fedendo, ainda do pecado, e colocou sandálias, roupas novas, deu para ele um novilho cevado, colocou nele um anel no dedo, e abraçou e o beijou, simplesmente porque ele voltou. Mas dentro da casa havia um irmão legalista, achando que merecia alguma coisa, e queria persegui-lo e condená-lo. Está lembrado da palavra do filho pródigo? Esses são os que são da lei. Eu estou aqui para anunciar a vocês um Deus que é bom, que é gracioso, e Ele provou a graça dEle, enviando o seu Filho unigênito, o primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a bondade do Evangelho. E a palavra de Deus diz que é a bondade de Deus, Romanos capítulo 2, verso 4, que nos conduz ao arrependimento, à mudança de mente. É quanto mais você prova bondade de Deus, mais você muda a sua mente. Aleluia. Amados, oh glória a Deus. Quantos estão sendo abençoados aqui com a palavra de Deus? Resumindo, e agora nós vamos ler aqui a revista já. Resumindo, quando você é tentado a pecar, a única coisa que você deve deixar é a vida de Deus fluir dentro de você. Essa é a maneira de fazer, é declarar: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Aí você vai desfrutar do amor dele. E quando você vai para ele, você consegue vencer as suas tentações. A palavra de Deus diz que devemos ser crentes como Abraão. Gálatas 3, 8 e 9 diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus os justificaria pela fé, os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo, os que da fé são abençoados com o crente Abraão. Quem que é abençoado? Os da fé. Com o crente Abraão. Portanto, aqueles que acreditam que são justos pela fé, são abençoados como o crente Abraão. Fala assim: eu creio que eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, por isso eu sou abençoado. Aleluia. E nós iremos compartilhar 21 dias falando sobre esse assunto, para que isso entre. Irmãos, isso determina a sua vida cristã. Isso vai determinar o quão abençoado você é. Isso vai determinar todos os anseios que você tem no seu coração. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Fala assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Os da fé são como o crente Abraão, que é abençoado, amém? Mas os da lei estão debaixo de maldição. Os da lei podem até conseguir, durante o tempo, fazer alguma coisa e apresentar diante de Deus, receber algo, falar: isso aqui eu recebi de Deus. Eu preciso falar algo para você. Está lembrado em Coríntios? 1 Coríntios capítulo 3, quando vira, fala assim: olha, cada um veja como edifica, alguns com ouro, prata e pedras preciosas, outros com madeira, feno e palha. Todos nós iremos apresentar algo diante de Deus. Todos nós iremos apresentar algo diante de Deus. Esses materiais, ouro, prata e pedras preciosas, aponta para a natureza de Deus, para a ação do Espírito Santo. É você fazer algo na dependência, é você fazer algo pela fé. Mas madeira, feno e palha, quando nós apresentarmos diante de Deus, vai ser consumido, porque ele é fogo. Madeira, feno e palha aponta para a ação do homem, para a força do braço. É o homem querendo justificar diante de Deus com a sua obra, que é passível de fogo. Eu quero chegar diante de Deus, confiado somente na graça de Deus. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, você vai chegar diante de Deus, confiado somente
na obra do Senhor, pela fé. Amém? Aleluia. Vamos lá, pega a sua revista, abra a sua revista aí na página 14. Tenha calma, porque nós ainda iremos concluir o culto com a nossa ceia, amém? A equipe de louvor pode subir aqui, por favor. Vamos lá. Vou ler com vocês rapidamente aí. Você sabia que a Bíblia é dividida em duas partes? O Velho e o Novo Testamento? Você sabia também que se você decide hoje viver de acordo com o Velho Testamento, você se coloca debaixo de maldição? Essa é a razão porque muitos cristãos, mesmo sendo salvos, ainda vivem uma vida de derrota e pobreza espiritual. São do novo, mas ainda vivem segundo os preceitos do Velho Testamento. Embora sejam justificados pela fé, muitos crentes ainda vivem segundo o princípio da lei, procurando merecer a bênção de Deus por meio da própria obediência aos mandamentos. Por causa disso, ainda permanece com um véu sobre eles, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, verso 14. O véu que vai ser removido não é o véu que estava lá no templo de Salomão, não é o véu que estava lá separando o lugar santo do santo dos santos. Aquele véu foi rasgado. Foi Deus saindo para encontrar conosco e nós entrando para encontrar com Deus. Mas o véu era o véu que Moisés colocava sobre o seu rosto, para esconder do povo que a glória estava se esvaindo. Porque ele desceu do monte, o rosto dele brilhava, e ele colocou o véu, na medida que ia desvanecendo a glória de Deus, porque na lei não tem como ter glória. Ele colocou o véu, e o véu aponta para a lei. Então hoje nós iremos separar 21 dias para remover o véu da lei, para que possamos ver de acordo com a nova aliança. Olha só, aquilo que nos impede os cristãos de compreender plenamente a verdade do novo é o véu da lei, que ainda permanece no coração deles. Tudo que precisamos é remover esse véu, para recebermos revelação. E esse é exatamente o tema do nosso jejum, 21 dias vencendo, removendo o véu. Nos próximos 21 dias, nós vamos orar e jejuar, para termos nossos olhos abertos, amém? O milagre é para você. Há um milagre de Deus disponível para você hoje, por causa do perdão do sangue de Jesus. Irmãos, olha aqui para mim. Eu estou dando aula de Mateus, eu concluí. Estava fazendo aqui as lives de oração. É impressionante. O tempo inteiro as pessoas receberam o milagre de Jesus, não porque obedeceram, somente porque creram que Ele era bom e poderoso. Cegos enxergaram, aleijados andaram, mortos ressuscitaram. A bondade de Deus é tão grande que nem o morto precisou de crer. Outros creram por eles. Assim seremos nós iremos interceder nesse jejum, para que mortos possam nascer de novo. Pessoas que ainda não nasceram de novo, vão se juntar a nós. Lázaros virão para cá. Então chega de sofrer, porque na medida que você cresce em revelação, você desfruta de uma vida abundante. Na medida que você cresce em revelação da obra consumada, você cresce em fé e você apropria das bênçãos. Quantos querem apropriar das bênçãos? Ô irmãos, eu preciso falar algo para vocês. Esse tem sido um ano que eu tenho apropriado de tantas bênçãos. Ei, olha para mim. Eu não vou falar de testemunho dos outros, eu vou falar do meu. Eu procuro crescer na revelação dessa vida. Irmãos, se eu pegar minha fichinha do ano passado, desse ano, e mostrar para você, você vai ficar assustado. O tanto de alvos alcançados. Porque eu sou bom? Não! 1000 vezes não! Só porque eu estou crescendo nessa fé que eu quero te ensinar. Eu estou crescendo e estou vendo, estou riscando, né, Anderson? O Anderson também está riscando. Ele é Vanuso, estão riscando. Porque eu estou crescendo nessa vida, eu quero que você desfrute. Eu tenho desfrutado de um casamento
cada dia mais abençoado, filhos mais abençoados. Meu filho, no culto passado, o João Pedro, eles não estão aqui, o João Pedro está cometido de uma dor, a Aninha está gripada, minha esposa também estava indisposta, mas está tudo resolvido, em nome de Jesus. Mas o João Pedro, no culto passado, ele estava aqui, ele falou: papai, tive a maior experiência com Deus. Deus falou que eu vou ser pastor. E foi embora daqui para minha casa contando das experiências dele. Aí a Aninha passa um pouco esses dias para mim, falou: papai, Jesus falou para mim, eu estava na escola, voltando com ela da escola, Jesus falou para mim que eu sou princesa. Eu falei: sim. Timóteo está tendo sonhos, teve um dia que teve um sonho, viu uma multidão de pessoas e ele pregando, ou seja, a bênção está chegando à minha casa, apesar das minhas falhas como pai, Deus tem me abençoado, apesar das minhas falhas como marido, Deus tem me dado uma mulher cada dia mais linda. Vou te falar, irmão, vocês têm que andar na fé, porque quando você anda na fé, cada dia mais a sua mulher vira como Sara, porque Abraão creu, e Deus fez Sara uma mulher virtuosa, já com idade. Abimeleque falou assim: eu quero ela para o meu harém. Assim são os homens da fé. Mulheres, vocês têm que casar com homem de fé. Sabe por quê? Porque vocês vão ficar, cada dia mais que passa, melhor ainda. Fala assim, amém, irmãs? Vai tudo casar com homem de fé. Eita glória! Prosperando, irmãos, eu precisava de ajustar algumas coisas, acertar algumas coisas, porque eu passei por um tempo difícil. Deus cumpriu com todos os meus compromissos financeiros. Todos. Fala assim, todos. Aos olhos naturais era impossível, mas Deus fez. Não é porque eu estou andando na lei, mas eu estou andando na graça. Tenho provado, vivido e desfrutado. E eu quero que você desfruta também. Quantos querem desfrutar? Digam um amém bem alto. Aleluia! Multiplicação de cada célula. Quantos estão aqui comigo para ver sua célula multiplicando? Irmãos, vai multiplicar. Fala assim, vai multiplicar. Irmãos, tem mais gente precisando ser acrescentada na sua célula. Vida de Deus, rio fluindo, células crescendo, multiplicando. Nós vamos orar para as nossas células multiplicarem. Quantos querem ver outras pessoas sendo acrescentadas? Irmãos, Deus é gracioso demais comigo, porque a minha irmã me converteu quando eu estava liderando uma célula, era líder e discipulador. Minha irmã converteu na minha frente, vi ela prostrada no chão, nascendo de novo. Eu quero profetizar que parentes irão converter na sua frente, que a sua célula vai encher. Aleluia! Mulheres vão ver os seus maridos se rendendo a Jesus Cristo. Eita glória! Vai ver. Aleluia! Oh glória a Deus! Aí temos o livro. Cadê o livro? Está lá o livro. Irmãos, o livro, esse livro é tesouro. Depois, se você quiser adquirir o livro, R$30 o livro. Pastor, não tem condição, hora que Deus te dá. Mas se você, mesmo assim, você só precisa assistir as lives do pastor Arlan, anota aí, PR Arlan Oliveira, me siga no Instagram que você vai ver todo o livro. É de graça. No Instagram eu vou ler e comentar todas as lições. Obrigado. PR Arlan Oliveira, você me segue, segue aí. 5h30 vai ser a live. O horário nosso da oração mudou, viu, Marcos? 5h30 agora, não é mais 5 horas. Estou seguindo uma direção da esposa e do espírito, amém? Preciso descansar o corpo, eu preciso cuidar do meu corpo. Meu corpo é tempo do Espírito Santo, amém? Desde 2014 eu oro às 5 da manhã. Mas a gente vai chegando à idade, e é bom ser prudente e sábio com aquilo que Deus me deu. Eu tenho que guardar meu corpo, tenho que dormir. Então 5h30 vai ser a nossa oração a partir de agora. Vou ler e vou comentar. Vocês vão estar comigo assistindo? Agora eu quero desafiar, irmãos, vem assistir comigo pelo menos um dia na semana, aqui. Sabe que vocês me motivam? Ei, presta atenção. Você sabia que vocês motivam o pastor que vos fala? Um dia que você pode dar para estar aqui, você motiva a minha vida. Isso é válido, sim ou não? Motiva o seu pastor, vem aqui orar. Um dia. Alguns vão vir mais, outros vão vir 3, 2, 5. Mas eu quero te chamar, vem aqui comigo, amém?
O livro está lá, você pode passar o cartão e comprar. Quando você compra o livro, você está abençoando o seu pastor, o pastor Aloísio. E ele é uma grande bênção em nossas vidas, amém? Essas palavras, nenhuma foi pregada, nenhuma. Todas são inéditas. Oração diária nos prédios. A nossa oração será 5h30, não será 7, será 5h30. Vou transmitir no Instagram. Vamos ter o desafio do piso lá na Arena Bueno. Amados, olha para mim. Eu entendi, lá em Mateus fala, no Sermão do Monte, no capítulo 6, fala de 3 coisas que você deve fazer para crescer na sua espiritualidade. Fala do jejum, depois fala da oração, e depois fala do quê? Da oferta. Nós vamos ter a oferta para dar. Você fala, pastor, está querendo meu dinheiro? Não, filho, não quero o seu dinheiro. Eu quero só que você cresça na sua espiritualidade. Porque maior é o que serve, maior é o que dá. O nosso Deus é um Deus generoso. Então eu quero desafiar você a ofertar. Ah, pastor, mas não é para o nosso prédio. Mas foi o prédio do Bueno que ajudou a construir esse prédio. Sabia disso? 60% da arrecadação está lá de manhã. Nenhum prédio poderia ser construído e ser sustentado. Então eu quero te chamar, vamos participar. Nós temos o alvo, né? Vai ser 2 milhões para colocar o piso em toda a arena. É muita coisa, mas eu acredito que cada um pode contribuir. Quer seja com 5, com 10, com 20. Cada um dá um pouquinho, e um pouquinho de cada um nós vamos conseguir fazer. Pastor, não quero dar. Não dê. Vai surgir pessoas que vão dar a sua parte. Fique em paz, se conseguir. Eu também tenho que dar, sabia disso? Eu sou ovelha que nem você. Eu vou ser lançado no desafio. Então temos a oferta do piso. E saiba que você vai desfrutar de prosperidade. Se você tem algum testemunho, manda para mim, escreve, que eu vou mandar para o pastor Aloísio. Ô Anderson, depois você escreve o seu testemunho e manda para mim, que eu vou mandar para o pastor Aloísio. Se alguém tem mais algum testemunho, manda para mim, que eu vou encaminhar para ele, amém? Quero dar o meu também para ele, tem muitos testemunhos para dar. Live de testemunhos, o pastor Luiz vai fazer ao meio-dia. Todo meio-dia ele vai fazer uma live de testemunho, contando o que Deus tem feito na vida dos irmãos. Vamos orar também. Todo mundo recebeu aquele envelopezinho? Todo mundo recebeu o envelope? Quem não recebeu, levanta a mão, os servos, rapidamente. Fica com a mão levantada aí, tem algumas pessoas que não receberam o envelope. Pode ficar com a mão levantada que alguém vai até você. Dentro do envelope está lá, oração por salvação. Nós iremos orar por 3, já estamos acabando, irmãos. Nós iremos orar por 3 pessoas. Olha aqui para mim. E nós vamos ter o privilégio de mandar essas pessoas para o encontro no final do jejum. Nós vamos fazer um encontro para toda a rede de adultos aqui no Recanto. Vou estar lá do início ao fim com os irmãos. Então nós vamos orar e vamos convidar. E essas pessoas irão participar do encontro, amém? Outro alvo, alvos pessoais. Escreve aí, eu te desafio, escreve. O que você quer ver? Vamos orar isso de manhã cedo, aqui no nosso prédio, nas lives de oração comigo, e também nos demais prédios. Uma coisa que o pastor Luiz desafiou aqui, irmãos, ore em línguas. Ore em línguas durante esses 21 dias. Gasta tempo orando em línguas. Pastor, eu ainda não oro em línguas. Vem aqui amanhã de manhã que eu vou impor as mãos sobre a sua cabeça e em nome de Jesus você vai ser batizado no Espírito Santo e vai orar em línguas. Amém? Deus tem me dado esse dom. Tem exercitado isso. Esses dias para trás, um irmão chegou para mim, pastor, quer ser batizado no Espírito Santo. Porque para liderar precisa ser batizado no Espírito Santo, eu preciso ser batizado no Espírito Santo. Eu falei, então você vai ser. Aí eu orei, terminei e falei, e ele não orou. Eu falei, mas eu sinto no Espírito, você vai orar em línguas e Deus vai te dar um sonho. À noite ele sonhou e acordou. Orando em línguas. Então se você não ora, me procure amanhã, que eu quero orar por você. Confissão da palavra de Deus. Se você precisa de entrar, se cadastrar
www.21dias removendo o véu. É isso, Marcos? Para você cadastrar. Perdão, é jejum21dias.com.br. Você entra aí no site, você cadastra, você vai receber as confissões da palavra para você confessá-la todos os dias. Por fim, pode ficar de pé. A última coisa, irmãos, não menos importante. Esse jejum vai ser diferente. Nós iremos passar em todos os prédios. O nosso dia, fala assim, dia 9/10, sem ser a próxima segunda, amanhã, na outra segunda, a reunião vai ser aqui. Agora olha para mim, irmãos, vocês não vão me deixar sozinho na chapada não. Fala assim, amém, pastor. Todo mundo vai vir, todo mundo. Fala assim, todo mundo. Às 19h30, pastor Luiz vai estar pregando aqui. Eu quero esse lugar aqui entupido. É para você trazer todos os seus filhos. Amém? Todos. Papagaio, periquito, cachorro, tá, tudo que tiver, vizinho, vó, tia que mora lá, traz, vamos encher essa casa. Já está cheio, você está vendo tanto de gente que tem no nosso culto? Olha para o lado aí, o prédio está enchendo. Mas ainda é pouco perto do que Deus vai fazer. Então eu conto com você. Aí vai ser dia 9 e depois também no dia 19, quinta-feira, da última semana. Só que se você não conhece todos os prédios, eu te desafio. Alguém aqui conhece, já foi em todos os prédios da Videira? Levanta a mão. Só quem já foi em todos os prédios, visitou todos os prédios, faz assim. Quem já foi em todos? Uau, tem lá o Bruno, tem um irmão ali, tem lá o Breno. Ó, sério? Luciano, sério? Ah, esses cantores vai, é fácil, né? Cantor não vale. Aleluia. Isso aí. Amados, desafio, vamos lá. Amanhã começa na praça, depois terça-feira no Garavelo, Botânico, Portal, Canaã, oportunidade de você conhecer outros irmãos. Irmãs, e irmãos solteiros, se eu fosse vocês, ir em todas as orações. Chega lá, arrumado, bonitão. Vai que cola. Chega lá, você entra, o rapaz. Deixa eu falar para vocês aqui, já vou encerrar para a gente ceiar. Sério, eu fui na célula, eu lembro direitinho quando eu vi minha esposa. Ela chegou, eu estava na célula assim, cheguei na sala, ela estava vindo da cozinha no corredor assim, eu entrei, eu vi ela vindo assim, eu falei, Deus poderoso, eita glória a Deus. Vai que você chega lá no prédio, um rapaz, olá, graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmã? Aí você pergunta para ele, você tem fé? Porque se você tiver fé, você vai me conservar. Sem fé, não estou contigo. Vai lá, vai que, né? Para quem já está na corte, amém. Fique em paz, leva a corte. Mas para quem não está, é oportunidade. Vocês estão comigo? Ô irmãos, eu sou tão feliz de ser pastor de vocês. Vocês são uma bênção. Vocês me suportam sempre nos 15 minutinhos que eu passo. Aleluia. Coloca na conta do amor. Pega agora, amados, o pão, erga para o alto. Alguém está sem pão? Sem o cálice? Levanta sua mão, quem está sem o pão, sem o cálice, quer ceiar. Levanta a mão, faz assim, balança ela bastante. Balança bastante aí. Servo, corre lá, ó, tem gente com mão ali no fundo. Pega aí, continua com sua mão levantada, rapidamente. Servos, tem lá ali no fundo. Glória a Deus. Pega o pão, erga para o alto. Fala assim, este pão é o corpo do meu Senhor Jesus Cristo, que foi moído na cruz do Calvário, como um grão de trigo, foi moído, partido e virou o pão para me alimentar. Ao comer deste pão, eu como vida, eu como saúde, e pelas suas pisaduras eu sou sarado. Como filho, eu tenho direito a sentar na mesa e comer do pão dos filhos. E eu creio que o meu Senhor já me abençoou. Eu já sou alimentado. E ao comer deste pão,
eu recebo vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Erga o cálice, fala assim: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança. Ao beber deste cálice, eu desfruto de paz para com Deus, eu desfruto da justificação, da santificação, da purificação. Ao beber deste cálice, eu desfruto do perdão dos meus pecados, de todos os meus pecados, perdão total sobre cada um deles. Ao beber deste cálice, eu desfruto de uma vida abundante, de uma vida próspera, em paz, alegre, porque a justiça de Deus já veio sobre o meu Senhor, e hoje eu posso entrar com ousadia no Santo dos Santos, porque o meu Senhor, Jesus Cristo, derramou o seu sangue aqui na terra, e levou o seu sangue ao céu, e jogou sobre o propiciatório a arca que está no céu, e já não há mais ira de Deus para comigo, a paz já está sobre mim, em nome de Jesus, aleluia. Coma do pão e beba do cálice. Aleluia, aleluia. Eu quero encerrar com uma oração. Aleluia. Assim como está, feche os seus olhos. Feche agora os seus olhos. Aquieta. Amém. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos. Eu oro para que esse jejum seja o jejum da vida deles. Vai ser o melhor jejum, porque o véu vai ser removido. Eles terão olhos para ver, e verão toda a tua bondade. Assim como Moisés viu de costas a bondade de Deus, nós veremos a face da bondade de Deus, que é Cristo sendo revelado em nossos corações numa medida maior. Gera fome e sede pelas coisas do alto, que eles possam desejar buscar mais o Senhor do que o conforto, buscar mais o Senhor do que o entretenimento, que eles possam buscar o Senhor e saber que o Senhor é o verdadeiro descanso. E eu os abençoo e declaro que esse será o melhor jejum de todos os tempos, que eles serão enriquecidos, abençoados, edificados, irão apropriar de milagres e bênçãos e promessas de Deus, pela fé, eles irão apropriar, em nome de Jesus. E todos que creem digam amém. Aleluia. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Deus abençoe os irmãos, uma semana abençoada, e amanhã 5h30 eu aguardo você aqui comigo, ou assista as lives que ficarão gravadas no feed. Fiquem na paz.